Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Na sociedade moderna, hoje em dia há muitas oportunidades e possibilidades de fazer compras. Uma delas é o supermercado. Podemos ir a um supermercado e procurar o que quer que queiramos ver. Vamos encontrar lá muitas variedades e até vamos encontrar pessoas a tentar forçar ou vender a nós coisas que talvez nós nem queríamos. E por isso vê-se uma sociedade de variedade. Mas igualmente nesta sociedade hoje em dia, queridos irmãos, quando uma pessoa procura a salvação, vê-se também uma variedade de igrejas que, proclamando que eles têm, ou essa igreja tem, o caminho para a salvação. E por isso é como se estamos a encontrar na sociedade hoje em dia um supermercado de religiões, com uma superabundância de variedades, de doutrinas e de cristianismo. Estas igrejas estão por aí a tentar vender a ideia deles, ou forçando nós a comprar as ideologias deles, as suas variedades do cristianismo, dizendo que essa é a verdadeira igreja para a salvação. Basta você ir um domingo à sua cidade e aí verá, por exemplo, uns que escolheram ir a uma catedral, um edifício grande, com várias centenas de adoradores devotos. Esses se ajoelham piedosamente durante um altar decorado, enquanto talvez haja um odor pungente de velas acesas e esse ventinho está a soprar nesse ar viciado. Outros vão a outra esquina, talvez mesmo à esquina ao lado. Então encontram outro culto em nome de Jesus. Aí vem uma congregação, por exemplo, que fala numa língua estranha, uma língua desconhecida. Supostamente esses adoradores estão falando debaixo da inspiração do Espírito. Várias pessoas nessas congregações vemos com olhos esbranqueados, costas arqueadas, num frenesi extático. Esses participantes, sim, de todos os tamanhos, grandes e pequenos, e podem ser vistos, esses participantes, contorcendo-se e virando-se no chão dessa igreja, num tipo pentecostal. Pois vemos lábios moverem-se incompreensivelmente ou incontrolavelmente, alguns gritando com gargarejos que não são inteligíveis. E, na verdade, o ar está misturado com sons de piano e órgão, enquanto pessoas estão a gritar, alguns até mesmo a gritar, a dizer aleluia e louvar a Jesus. Alguma pessoa pode acusar essas pessoas devotas de falta de sinceridade e entusiasmo? Não. Por outro lado, vemos outra opção. Pessoas que são autodenominadas ou denominados como pastores ou como ministros. Dão a si mesmos esses títulos, talvez porque tenham participado num cursozinho,
e depois dizem, olha, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou reverendo. E depois fundam a sua própria igreja. Por outro lado, vemos organizações grandes, algumas delas com grandes programas na televisão, e muitos deles com muita emoção. E não se esqueçam, estão sempre a passar o pratinho a pedir dinheiro. Dinheiro para darem a Deus dinheiro. E, queridos irmãos, alguns até fazem negócio, vendendo DVDs e livros. Enfim, o mundo religioso hoje em dia, queridos irmãos, é um verdadeiro supermercado da salvação. Então, aonde é que está a verdadeira Igreja de Deus? Aonde é que está a verdadeira Igreja de Deus? Ora, como é que as pessoas escolhem uma religião? Para alguns, ou se é uma congregação grande, isso é bom. Tem que ser uma congregação grande, com muitas pessoas. Para outros, é porque é reconhecida nesta comunidade. É reconhecida nesta comunidade, por isso é a religião que eu vou. Para outros, é porque é perto de casa. É perto de casa. Prefiro esta porque é perto de casa. Outros, prefiro esta porque é muito emocional e é excitante. Dá-me este sentimento espiritual ir lá. E sim, não estou a exagerar, há milhares de religiões cristãs. Nem todas as religiões cristãs, queridos irmãos, podem estar certas. E por isso, se uma está certa, então as outras todas estão erradas. E quando as pessoas buscam esta religião, ou a sua religião, quantas pessoas é que buscam e procuram o que a igreja, ou essa igreja, está a ensinar? Sim, alguns buscam, mas são poucos. E ainda menos se preocupam se a igreja segue a verdade de acordo com a palavra de Deus. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em Atos capítulo 10, começando no versículo 10 até o versículo 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de facto assim. E por isso, irmãos, não é o que eu digo, não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia diz, é o que as Escrituras dizem. Isso é que tem valor. O que é que a Bíblia diz? E por isso, você e eu, todos nós, temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade de verificar as Escrituras para ver se é verdade. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo, está aqui Jesus Cristo a dizer, tu és Pedro, em grego Petros, quer dizer, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, grego Petra, quer dizer, rocha, esta pedra grande, edificarei a minha igreja,
Isto é, sobre ele mesmo, Jesus Cristo, que é essa rocha, esta pedra grande. E as portas do Hades, isto é, da morte, da sepultura, não prevalecerão contra ela. Que é um sinal que a Igreja, embora seja perseguida, vai manter-se firme. Vai se manter firme. Jesus a edificou e não vai ser destruída. Embora atacada, mas não vai ser destruída. Então como é que Jesus edificou a Igreja? Vejam Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, vê-se aqui a situação que estava nessa altura com os líderes religiosos. Mateus 23. E Jesus diz aqui em Mateus 23, começando no versículo 1, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Vocês têm responsabilidades. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus Cristo, neste capítulo aqui de Mateus 23, está a criticar com bastante força e autoridade estes líderes religiosos judaicos. Veja, por exemplo, no versículo 4, diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Isto é, para parecer. Pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas para serem mais religiosos. Faz estas coisas para dar uma impressão. Com licença. Perdão. Fazem estas coisas para darem uma impressão. E depois dá vários ataques a eles, e depois veja lá para o fim desta secção, por exemplo, no versículo 28, diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, corrupção. Por dentro estão cheios de corrupção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E por isso vê-se aqui que Jesus Cristo está a dizer aos líderes desse tempo que não estavam a fazer o que deviam ter feito. E depois vejam aqui uma parábola que ele deu, 1 ou 2 capítulos antes, Mateus 21, versículo 33. Mateus 21, versículo 33. Está a dar aqui a parábola dos lavradores maus. E você vê aqui que dá uma parábola que ele plantou uma vinha e depois deu isto aos trabalhadores, e depois vê-se que ele mandou lá no tempo da colheita os seus servos, e então eles não os receberam, até que até o próprio filho foi. E como lê-se aí no versículo 37, e por outro enviou-lhes o seu próprio filho, simbolicamente, nesta parábola, está a falar de Jesus Cristo. E depois vê-se no versículo 39, e agarrando, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Nesta alegoria, desta parábola, está a falar de Jesus Cristo. Quer dizer, os líderes da nação, daqueles que deviam ter demonstrado, digamos assim, o caminho para o reino de Deus, falharam terrivelmente. Mas Jesus Cristo diz que fundou a igreja dele. E por isso o que é que ele fez?
Vê-se aqui no versículo 43. Diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui vê-se que Deus tirou deles, desses líderes judaicos, a responsabilidade de administrar o caminho para o reino de Deus. E a quem é que Jesus Cristo deu ou passou essa responsabilidade? Vejam então em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita. Sois um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Porque os judeus perderam essa responsabilidade, foi tirada deles e foi dado aos verdadeiros judeus espirituais, que é o povo de Deus. Quem é esse povo? É a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem essa responsabilidade agora. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O Pai deu toda a autoridade a Jesus Cristo e o constituiu como a cabeça da Igreja. Vejam, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo espiritual, que é a Igreja de Deus. Então vemos que a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. É um organismo espiritual. Mas como é que você, então, identificando a Igreja de Deus, como é que você pode ser um membro da Igreja de Deus? Por exemplo, eu recebo mensagens de vez em quando, a dizer: olha, eu quero ser um membro da Igreja de Deus Unida. Como que eu quero ser um membro da Igreja? Como é que posso vir a ser um membro da Igreja? E veja então em João 6,44. João 6,44. Diz assim: ninguém pode vir a mim. Isto é Jesus Cristo. Ninguém pode ser parte do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim. Só pode ser membro da Igreja de Deus, do corpo espiritual de Deus, corpo espiritual de Cristo, se o Pai o trouxer. Então ele é membro da Igreja. E então ele o ressuscitará no último dia. Só o Pai é que pode pôr você na Igreja de Deus, no corpo de Cristo. Vejam primeiro Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros,
colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus põe e dispõe membros no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, como Ele decide, como Ele quer. Então, como é que Deus põe você na Igreja? Veja no versículo 13, 13 do mesmo capítulo. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Através de um só Espírito somos batizados em um corpo, para dentro desse corpo espiritual que é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado receber de um só Espírito. E através de um Espírito, que é o Espírito de Deus, que somos, como diz aqui, batizados em um corpo. Somos mergulhados, imersados para dentro de um corpo. Nós somos imersos, mergulhados para dentro da Igreja de Deus quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Você não pode pôr a si mesmo na Igreja de Deus e você não pode decidir associar-se à Igreja de Deus. Porque é Deus, que é o Pai, que o põe na Igreja de Deus, que o chama, que decide quando Ele quer, quando Ele decide. E se você se juntar a um grupo que se chama Igreja ABC, sim, você pode ter o nome no rol de membros dessa igreja. Mas isso só faz você membro dessa organização física. Mas a Igreja de Deus é um organismo espiritual, o corpo de Cristo. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Se nós temos o Espírito dentro de nós, porque Deus nos mergulhou para dentro do seu corpo, através do seu Espírito que nos dá. Por isso temos esse Espírito em nós, que habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é cristão. Verdadeiro cristão. Queridos irmãos, vocês devem pensar profundamente nisto. Isto é muito sério. Você não é um cristão, não é dele, se você não tem o Espírito Santo de Deus em você. E você só recebe o Espírito Santo de Deus se Deus chama a você. E você responde a essa chamada. E depois Deus dá o Espírito Santo de Deus. Como é que Deus então põe você na Igreja de Deus? Deixe-me explicar brevemente. Temos outros sermões e em mais detalhe detalhando estes processos, por isso eu vou mencionar brevemente agora. É Cristo que nos põe na Igreja de Deus através do poder que foi delegado a Ele pelo Pai. Cristo nos dá o Espírito Santo de Deus que procede do Pai. Isso acontece após o batismo em nome de Jesus Cristo, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo, isto é, para dentro do nome, no nome, para dentro do nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o nome da família de Deus, isto é, para dentro desse corpo de Cristo.
E por isso somos batizados pela autoridade de Cristo e no nome de Cristo. São ambos. Para dentro dessa família, do nome dessa família, que é Deus. E então, após a imposição das mãos, pelo verdadeiro servo de Deus que foi delegado essa responsabilidade por Jesus Cristo como um servo de Cristo, isto é, atuando pela autoridade que Jesus Cristo deu a esse servo, como ministro de Jesus Cristo, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus é nesse momento gerado pela semente divina. É gerado do Pai. E então se torna um filho ou filha de Deus no ventre da mãe espiritual, que é a Igreja de Deus também. E então é um filho de Deus que ainda não nasceu, mas que nascerá de novo para dentro da família espiritual, viremos a ver o que vai ser de facto, como 1 João capítulo 3 diz, quando Jesus Cristo vier, isto é, durante a ressurreição, quando Jesus Cristo vier, então ressuscitaremos e então seremos membros da família de Deus como seres espirituais nessa família. Entretanto, uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, somos gerados por esta semente, mas ainda não nascemos. E por isso é assim como Deus põe você na igreja dele. Ele tem que o chamar. Você tem que fazer o seu compromisso e depois é batizado. E depois, pela imposição das mãos de um servo de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus. As pessoas depois perguntam, mas há tantas igrejas, como é isto? Sim, há. Vejam, por exemplo, em Mateus 24. Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. Diz assim, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Muitos, não é poucos, muitos. A maioria, a grande maioria, 99,99%, para vocês entenderem o que quer dizer a maioria, muitos. Quer dizer, uma quantidade muito grande. Virão muitos em meu nome, isto é, em nome de Cristo, dizendo que são cristãos. Dizendo que Cristo é o Cristo. E enganarão a muitos. Sim, vai haver muitos, e há muitos, usando o nome de Jesus. Mas vejam o que Jesus Cristo orou. Em João, capítulo 17, na noite em que foi traído, Jesus Cristo orou e disse, João, capítulo 17, versículo 9, diz assim, é por eles que eu rogo, que eu estou a pedir. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo a orar ao Pai. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu passo, que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em o teu nome. Que é o nome de Deus. Da família de Deus. É o seu sobrenome, o nome dele. Guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Queridos irmãos, aqui vemos, por exemplo, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Sim, o Pai e Jesus Cristo são um, são unidos, são um. É como o homem e a mulher devem ser uma carne, são um. São um Deus. Mas não quer dizer que é uma pessoa. São um. Uma família, um reino, um. Mas são dois seres. São dois seres. Um é altíssimo e o outro é sujeito ao outro, é submisso ao outro. Está a fazer o que o outro diz a ele para fazer. Um é o pai e o outro é o filho.
mas ambos são Deus. Tal como você, por exemplo, tem o seu sobrenome e o seu pai tem o mesmo sobrenome que você. É a mesma família, o mesmo nome. Mas não quer dizer que sejam só uma pessoa. Não quer dizer que seja só uma pessoa. E por isso Jesus Cristo está aqui a orar para que sejam um. Como diz no versículo 22, para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim, versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quando diz Deus é um, precisamos entender que está a dizer é que Deus é unido. O Pai e o Filho são unidos. O reino de Deus são unidos. E Deus quer que nós, quando nós vamos para o reino de Deus, sejamos um, sejamos unidos, sejam, como diz, um no Pai e no Jesus Cristo. Sermos um, sermos unidos. Isso é o que quer dizer quando, para ser um. Por isso, como vimos, Jesus Cristo é um. Como vimos também, só há um corpo. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Efésios 4, versículo 4 e 5. Há somente um corpo. Jesus Cristo só tem um corpo. Não há muitas igrejas, só há uma igreja de Deus. Só há um corpo e um Espírito. E um só Senhor, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, Cristo não é dividido. Cristo não é dividido. Mas uma coisa que sabemos é que Cristo disse, vejam aqui em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 32, Lucas 12, versículo 32, diz assim: não temeis, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Não temam, ó pequenino rebanho. Vocês vejam no tempo em que Jesus Cristo viveu, era este mundo todo, mas era este rebanho pequenino. Rebanho pequenino. Porquê? Porquê? Não quer Deus salvar o mundo todo? Sim, Ele quer. Mas aqui está um ponto importante. Está um ponto extremamente importante. Deus não está tentando, lembrem, tomem nota deste ponto. Deus não está tentando salvar mais almas ou todas as almas agora. Agora. Deus só estará a chamar mais almas no futuro. Quando Jesus Cristo vier, que Ele é o Salvador para salvar o mundo. Agora, Deus só está a chamar alguns para nos preparar, para nos treinar como reis e sacerdotes no mundo da manhã, de maneira que quando Jesus Cristo vier para salvar o mundo, ter uma equipe para trabalhar com Ele para esta responsabilidade de salvar o mundo. E depois também diz em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 27, 14, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Queridos irmãos, o que vemos é que a Igreja de Deus é pequenina, é unida e é dispersa. Sim, é pequenina.
Aqueles alguns estão unidos espiritualmente, mas estão fisicamente dispersos pelo mundo inteiro, como sal. Um bocadinho de sal. Você põe o sal na comida, só um grãozinho aqui, outro grãozinho acolá. Veja também aqui em Mateus 24, versículo 5, como li há pouco, mas quero sublinhar este ponto. Mateus 24, versículo 5 diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus Cristo avisou-nos que haveria muitos falsos cristãos e falsas igrejas. Veja, por exemplo, no versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitas falsas igrejas cristãs de Cristo. Mas são falsos. E enganarão a muitos. A maioria é que vai ser enganada por um falso cristianismo, por um cristianismo falsificado. Veja em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a salvação, e são muitos os que entram por ela. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos estão a seguir o caminho com esta porta aberta, este supermercado de religiões. Depois diz no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos, pois, diz no versículo 15, dos falsos profetas. Acautelai-vos, pois, dos falsos pastores. Pondo em linha 2. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Sabemos que quem é o chefe disto tudo é o Satanás. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo. O enganador do mundo inteiro. Aquele que engana o mundo inteiro. Todo o mundo. Todo o mundo. E por isso, esse sedutor, esse enganador, tem os seus pastores, tem os seus ministros. Vejam em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, são falsos pastores, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, isto é, em pastores de Cristo, em ministros de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os seus próprios pastores de Satanás, que dizem que são pastores de Jesus Cristo,
se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Jesus não disse que estes seriam uma minoria, disse que estes vão ser a maioria. Vejam em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 29 a 30. Quando Paulo se estava a despedir dos ministros, dos pastores da igreja de Éfeso, no versículo 29 a 30, ele diz: eu sei, Paulo sabia, eu sei, que depois de eu sair, de eu partir, entre vós, de entre os próprios ministros e pastores, se penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, pervertendo, desviando a verdade de Deus. Diz assim, para afastar os discípulos atrás deles. Qual é o objetivo destes ministros falsos, destes pastores falsos? Porquê? Para arrastar discípulos atrás deles. Isto é, para atrair os discípulos após eles mesmos. Isto é para ganhar seguidores, para terem a sua própria igreja. Ao fim de contas, quem está a ganhar mais almas são esses pastores, digamos assim, mais pessoas para dar dinheiro a eles. Para garantirem para eles próprios, pessoas que estão a seguir a eles, entre outras pessoas. Esses são autopastores, aqueles que se fazem a si próprios pastores, em vez de serem os pastores de Deus. Em vez de ser os pastores que Deus escolheu. Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, porque pessoas vão criar epístolas e cartas dizendo que são dos ministros e dos pastores, mas não eram, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer, criando várias ideias falsas, doutrinas falsas. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha uma apostasia, a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. E, queridos irmãos, esta apostasia está no mundo hoje em dia. O mundo está todo numa apostasia grande, particularmente nas igrejas cristãs. Uma grande queda, um grande desvio da verdade. E por isso é que no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o livro antes do Apocalipse, vê-se aqui no versículo 3 a 4, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, sim, eu queria estar a escrever uma carta acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem, que transformam numa graça, a dizer, olha, por causa da graça de Deus não precisas de obedecer às leis de Deus. Em libertinagem. A graça do nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, há muitas falsificações, há muitas fraudes. Então como é que você vai identificá-las? Porque são tantas, cada uma tem a sua variedade. A maneira mais fácil será identificar o verdadeiro ministro de Deus, a verdadeira igreja de Deus. Então os outros todos são falsos. O verdadeiro pastor de Deus. Pois só um verdadeiro pastor de Deus. Primeiro, esse pastor, e está claro, essa igreja e esses membros dessa igreja têm que estudar, pregar e viver de acordo com todas as palavras de Deus. Ponto número 1. Têm que ir de acordo à lei e de acordo com o testemunho. Vejam em Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz, a alva. Por isso precisamos de virar para a lei e virar para o testemunho de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas, isto é, para a Bíblia. E que, irmãos, nós na Igreja de Deus Unida temos vários guias de estudo bíblicos, tal como este, os 10 mandamentos, para apontar você às leis de Deus e aos testemunhos de Jesus Cristo. Vejam também Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos irmãos, temos que viver de tudo que está na Bíblia de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia merece confiança. Então temos um guia de estudo bíblico para ajudar a vocês a verem o valor da Bíblia. E todos estes guias de estudo, queridos irmãos, são gratuitos, que você pode pedir de graça, gratuitamente, do nosso site. Ou você os pode baixar do nosso site. Queridos irmãos, por isso, o primeiro ponto é que o verdadeiro pastor tem que ser um que estuda, prega e vive de acordo com todas as palavras de Deus. Ora, sim, existem muitos pastores aí que podem ser muito sinceros. Não estou a falar de sinceridade, irmãos. Estou a falar de um compromisso a estudar e a pregar e a viver de acordo com as palavras de Deus, que é coisa diferente. Se uma pessoa pode ser sincero, mas pode estar sinceramente errado. É preciso provar da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículos 16 a 17. 2 Timóteo capítulo 3. Versículos 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Bíblia, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Estamos a ler aqui no capítulo 4, versículo 1. Versículo 2. Prega a palavra. O ministro de Deus tem que pregar
a palavra. Não é a minha ideia, não é a minha especulação, não é o que eu penso que isto vai acontecer ou que aquilo vai acontecer. É a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não vão suportar a doutrina sã, tendo estes ouvidos assim, com cócegas, coceira nos ouvidos, e vão recusar dar ouvidos à verdade. Queridos irmãos, o ministro de Deus tem que ser sóbrio, tem que ser um trabalhador do evangelho, de pregar o evangelho, a boa nova do reino de Deus, e cumprir esta responsabilidade fielmente. Isso é o primeiro ponto do verdadeiro ministro de Deus. Segundo ponto, do verdadeiro ministro de Deus, e está claro, da verdadeira igreja de Deus, e está claro, do verdadeiro membro da igreja de Deus, é que vão estar a entender e o ministro vai estar a pregar, a ensinar o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Vai estar a ensinar o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Vejam aqui em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está a cumprir e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Temos que ensinar o evangelho do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus. O que significa isso? O reino milenial, o reino na terra, o reino de Deus. Queridos irmãos, temos que pregar isso. E parte disso inclui o quê? Inclui o arrependimento do pecado. Precisamos de arrepender do pecado e aceitar o sangue derramado de Jesus Cristo. Isto é, temos que entender o caminho para a vida eterna. E nós temos um outro guia de estudo para vos ajudar nesse caminho, porque estamos a ensinar a vocês esse caminho. Também vai ensinar o propósito da vida. Porque é que você nasceu? Qual é a razão porque é que você nasceu? Então temos um guia de estudo bíblico acerca desse tema. Porque você nasceu para ser um filho e uma filha de Deus, no reino de Deus, na imagem de Deus, para nascermos de novo na ressurreição, para dentro da família de Deus. E, queridos irmãos, também vamos ensinar que precisamos de vencer. Conforme estamos nesse caminho, precisamos estar a vencer até ao fim. Precisamos estar a lutar e a desenvolver o caráter de Deus na nossa vida para que possamos vir a ser como nosso Pai, Deus, o Pai, qualificados para nos juntarmos com os outros santos espirituais a reinar com o Filho de Deus, Jesus Cristo, no reino milenial. E por isso há um processo de transformação, de desenvolvimento de caráter. E esse também tem que ser estudado e praticado. E por isso nós estamos a ensinar esse caminho. E aqui está outro guia de estudo gratuito para você estudar acerca desse tema. E por isso, o ministro de Jesus Cristo, o verdadeiro ministro da Igreja de Deus, vai ensinar as verdadeiras doutrinas e vai lutar contra as falsas doutrinas que escondem as verdades, as grandes verdades de Deus. Por isso, como lemos, em primeiro lugar, o ministro de Deus tem que estudar e praticar e viver e pregar de acordo com a Bíblia. Segundo, vai ensinar o evangelho que Jesus Cristo ensinou. E em terceiro, vai ensinar
perdão, ainda falando acerca deste segundo ponto, ensinar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Isto é, vai lutar contra as doutrinas falsas. Por exemplo, vai ensinar das doutrinas corretas que é preciso obedecer às leis de Deus. E entre as leis de Deus temos o sábado, que é o quarto mandamento, e vai ensinar o sábado, e vai praticar o sábado. E essa talvez seja o ponto mais fácil de identificar entre muitas igrejas, começar a focar naquelas que guardam o sábado. Porque o sábado de Deus, de pôr do sol ao pôr do sol, pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, o sábado de Deus, o dia de descanso de Deus. E então temos aqui um guia de estudo para estudarmos acerca do sábado. Não só o sábado, mas também as leis alimentícias e os dias santos. E então temos que entender o significado das carnes limpas e imundas. Sim, é importante por causa de saúde, mas é mais do que isso porque tem um significado espiritual. Você está a entender o significado espiritual, que isso vos faz recordar do princípio de sermos espiritualmente limpos e não corruptos. Um símbolo muito importante. E por isso esses pontos vão ser ensinados das doutrinas corretas. Por exemplo, uma outra doutrina incorreta que existe no mundo, que não são parte do que Jesus Cristo ensinou, é que há um falso arrependimento e uma falsa graça, entendimento da graça de Deus incorreto. E essas pessoas que ensinam isso estão a dizer, olha, isto é tudo parte da nova aliança, porque a antiga aliança, a velha aliança, está abolida. A lei foi abolida. Então temos um guia de estudo para falar e explicar detalhadamente aqui, um guia de estudo com muitas páginas, tem 150 e tal páginas, acerca da nova aliança. Estudando profundamente a Bíblia acerca deste tema, acerca do arrependimento do pecado e a necessidade de praticar as leis de Deus e a necessidade de ter obras. Sim, e que a única justificação é pela fé de Cristo, não é pelas obras, somos justificados pela fé de Cristo. Mas isso não quer dizer que não precisamos ter obras. E depois precisamos de entender o que é a fé de Cristo. E precisamos de crer na fé de Cristo. Isso é um outro tema. Também, o verdadeiro ministro de Deus vai ensinar do Evangelho que Jesus Cristo ensinou o plano de salvação. O plano de salvação. E o plano de salvação é exemplificado pelos dias santos. E por isso temos um guia de estudo bíblico que é o plano de salvação, que é exemplificado pelos dias santos de Deus e pelas festas santas de Deus. Mas estamos a falar aqui do plano de salvação, que demonstra o propósito, o plano que Deus tem para que nós possamos atingir o golo, o propósito da nossa vida. Porque é que nascemos? E então temos um estudo bíblico acerca disso, que também você pode encomendar gratuitamente. E depois você precisa de entender, como parte desse plano de salvação, se você entende que você vai ser filho e filha de Deus, você precisa entender quem é Deus, para podermos ser parte da família dele. E por isso então temos um guia de estudo bíblico acerca de quem é Deus. Sim, porque a Bíblia explica quem é Deus. E você precisa de estudar isso, e precisa de entender isso. E não é só isso. Por exemplo, veja aqui, em João capítulo 10, versículo 34 e 35. Jesus Cristo disse aos fariseus aqui, em João 10, versículo 34 e 35. João 10, versículo 34 e 35. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aqui vê-se que nós vamos ser deuses. Sim, entendo, com um pequeno D, não é com um D capital.
mas vamos ser do género de Deus. Vamos ser daquele género de seres de Deus. E vamos ser da família de Deus. Está claro, o Deus, o Supremo, é o Pai. Ninguém está a dizer não contra isso. E está claro, debaixo do Pai, ele delegou toda a autoridade ao Filho. Mas nós vamos ser irmãos e parte dessa família. E por isso precisamos de entender. Para sermos parte dessa família, isso não é uma família, um grupo, uma entidade, um grupo de seres que está fechado. Não, mas está aberto para ter mais seres nessa família. E por isso, porque está aberto, Deus não é uma trindade. E temos outro guia de estudo para explicar cuidadosamente, detalhadamente, uma vez mais, um guia de estudo muito profundo, com mais de 100 páginas, a explicar que Deus, e a provar da Bíblia, que Deus não é uma trindade. Queridos irmãos, isto são coisas que precisamos de entender e que precisam de ser ensinadas pelos ministros de Deus e que a Igreja de Deus Unida está a pregar a vocês. E depois, precisamos de entender parte desse plano, porque vamos ressuscitar e ser filhos e filhas de Deus, então precisamos de entender o que acontece depois da morte. Vamos para o céu, então temos um guia de estudo bíblico que acontece depois da morte. E o que é o céu e o inferno? Temos 2 guias de estudo bíblicos a abordar este tema, o que acontece depois da morte, e o céu e o inferno. Queridos irmãos, isto tudo é importante. Isto tudo é importante. E depois precisamos de praticar e pôr isto em prática na nossa vida e aonde é mais importante do que na própria família. De você ser um pai e você ser uma mãe que representa, na verdade, um exemplar da família de Deus. E por isso temos um guia de estudo acerca de como pôr isto em prática na sua própria vida como um pai e uma mãe e ter um matrimónio feliz. Diz assim, o casamento e a família, a dimensão perdida. Queridos irmãos, isto é tudo parte do que o verdadeiro ministro de Deus tem que ensinar. Em terceiro lugar, o ministro de Deus tem que estar fazendo a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Avisar ao mundo o que vai acontecer. Estamos a viver no tempo do fim? Então vamos explicar estas profecias. Estamos vivendo no tempo do fim? E, por exemplo, Mateus 24:14 diz: e esta boa nova do reino de Deus será pregada à volta do mundo como uma testemunha. Estamos a fazer a obra de Deus? Estamos a pregar a boa nova do reino de Deus como uma testemunha ao mundo? Ou estamos simplesmente a pregar quem é Jesus Cristo para salvar mais almas? Em vez de estarmos a pregar o que devemos de fazer e praticar. Porque a maioria das religiões aí estão a pregar acerca de quem é Jesus Cristo, mas não estão a pregar acerca do caminho de Deus, do reino de Deus. E o que Jesus Cristo vai fazer para trazer paz ao mundo. Por isso, temos de estar a fazer a obra de Deus, a pregar, a explicar as Escrituras e as profecias, a explicar a Apocalipse e as profecias à volta do Apocalipse, e as bestas, e quem é a besta, e quem é a marca da besta. Isso tudo tem que ser explicado. E na Igreja de Deus e os pastores de Deus explicam isso tudo. Também temos que entender parte da profecia. Quem são as nações israelitas neste dia moderno? Sim, porque os judeus são simplesmente uma dessas 13 nações. Eram 12, mais, como sabem, eram 13 tribos. E então, quem eram as diferentes nações? Então temos aqui profecias muito importantes acerca de Jacó, isto é, de Efraim e Manassés. E então precisamos de entender quem esses são. E aqui temos um estudo bíblico acerca de quem esses são, também muito detalhado, provando biblicamente, uma vez mais, com mais de 100 páginas, provando e estudando este ponto importante. E não só quem são essas nações israelitas, mas quem são as nações que vão estar a lutar contra as nações de Israel, particularmente no Oriente Médio. E então temos aqui outro guia de estudo
estudando claramente essas nações que estão a atacar Israel no Oriente Médio. Queridos irmãos, isto é parte de fazer a obra de Deus. Pregar o Evangelho da Boa Nova como uma testemunha, mas também explicar que vivemos no tempo do fim e que estas coisas estão a aproximar do fim. E em quinto ponto, o ministro de Deus, o verdadeiro pastor de Deus, vai demonstrar frutos no seu ministério. Vai ter frutos no seu ministério. Veja aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E depois diz assim no versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de resultado está sendo produzido pelos esforços do ministro de Deus? Está a pregar a boa nova? Estão pessoas a mudar a sua vida? Estão vidas a ser transformadas para serem melhores pessoas? Quando há problemas entre pessoas, está a encorajar a reconciliação? Ou está a causar divisões? Por exemplo, entre pessoas ou mesmo na Igreja de Deus? Está a causar divisões? Queridos irmãos, e por isso existem várias ferramentas para o crescimento espiritual. E o verdadeiro ministro de Deus vai apontar para essas ferramentas e vai pôr as pessoas em recordação dessas ferramentas importantes para o crescimento espiritual. Vejam, por exemplo, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Para ver o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este fruto tem estas características. Este fruto do Espírito de Deus tem amor, mas também tem domínio próprio, mas também tem mansidão, mas também tem fidelidade, mas também tem bondade, mas também tem benignidade. Queridos irmãos, você, como um verdadeiro cristão, está demonstrando os atributos do fruto do Espírito Santo de Deus. Não é só ter muito amor, mas não ter domínio próprio. Não é só ter muito amor, por exemplo, mas não ser bondoso para as outras pessoas. É preciso ter estes atributos todos. Sim, talvez uns sejam mais fortes que outros, porque o fruto ainda não está bem maduro, mas tem que crescer nesse fruto. Tem que crescer nesse fruto. Queridos irmãos, como vimos, o verdadeiro ministro de Deus, tem que estudar, pregar e viver de acordo com todas as palavras de Deus. Tem que ensinar as mesmas doutrinas que Jesus Cristo ensinou. Tem que estar fazendo a obra de Deus. E esse ministro de Deus será identificado pelos frutos do seu ministério. E por isso, a Igreja de Deus, são aqueles que estão a estudar, a pregar e viver de acordo com todas as palavras de Deus. A Igreja de Deus são aqueles que, como um grupo, como uma entidade, estão a ensinar as doutrinas que Jesus Cristo ensinou. A Igreja de Deus são aqueles que estão como uma entidade, ajudando uns aos outros como uma entidade, fazendo a obra de Deus. E a Igreja de Deus, todos juntos como uma entidade, são aqueles que
estão a ter frutos que são simbólicos, que representam o fruto do Espírito Santo. Pessoas que têm amor, que não causam divisão, que não estão a causar divisão entre uns e os outros, porque isso é parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso a Igreja de Deus guarda o sábado. A Igreja de Deus guarda o sábado semanal e os sábados anuais. A Igreja de Deus não dá desculpas às pessoas para não guardarem o sábado. Não vão dar desculpas a isso. Não vão fazer desculpas. A Igreja de Deus entende quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Entende o Espírito Santo, o valor do Espírito Santo. Entendem o propósito, porque nascemos, o propósito da humanidade. A Igreja de Deus prega a boa nova de Jesus Cristo. A boa nova que Jesus Cristo pregou. E estará fazendo a obra de Deus como testemunho a este mundo. E estará preparando o povo, aqueles que vão reinar com Jesus Cristo. A Igreja de Deus ensina do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ensina o que o Verbo ensinou, o que Jesus Cristo ensinou. A Igreja de Deus é pequenina, é um rebanho pequenino e é disperso. Mas a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, é unida espiritualmente. É um corpo só. É o corpo espiritual de Cristo. Não é uma organização física. A Igreja de Deus é reconhecida pelos seus frutos. E os membros da Igreja de Deus são chamados por Deus. Não decidem a si mesmos para serem parte da Igreja. Não podem auto-associar à Igreja. Aliás, são chamados por Deus. E estão produzindo os atributos do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, peça e ora a Deus, para que Deus, na sua misericórdia, esteja a abrir a você a sua mente mais de dia a dia. Para você se arrepender mais de dia a dia, continuar neste caminho de arrependimento e crescimento na graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Para estar neste círculo virtuoso, como já descrevi previamente em sermões prévios. Este círculo virtuoso de arrependimento e compromisso e praticar e aprender e ter o temor de Deus e pôr em prática e praticar e crescer mais. Queridos irmãos, para seguir o caminho estreito. E por isso, quando você faz isso, você vai ter a capacidade, e Deus vai lhe dar a capacidade para distinguir a verdadeira Igreja de Deus neste supermercado de religiões deste mundo.